estratégia, nós vamos gravar e mandar para os irmãos logo após, amém? Então vamos voltar aqui onde nós estávamos. Eu disse sobre a promessa àqueles que não se dobraram, diante da doutrina de Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza e enganava, ensinando os filhos de Deus, os servos do Senhor, a fornicarem e comer dos sacrifícios de idolatria. Eu expliquei sobre o que acontecia, as festas que aconteciam naquela época, e muitas vezes a igreja se corrompia, mas havia na igreja de Tiatira aqueles que não se dobraram, aqueles que não conheceram as profundezas de Satanás, e o Senhor vai dar ali uma ordem para eles, um conselho para eles, e vai fazer uma promessa para o povo de Deus: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Quando isso acontecerá, pastor? Porque talvez você vai perguntar, mas essas pessoas da igreja de Tiatira já morreram. Mas a promessa não, irmãos. A promessa ainda continua de pé, e eu quero exatamente explicar isso para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, amém? A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 20: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4, e aqui eu quero fazer a correlação com essa promessa de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. E vi tronos, Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que período é esse, pastor? Amados, esse período aqui é um período logo após passar o período de 7 anos da grande tribulação. Vamos voltar ali um pouco ali no gráfico, que cada um dos irmãos também tem. Aquele que não tiver, me pede, que eu vou estar mandando aí pelo WhatsApp, Então, nós entendemos que Cristo morreu, ressuscitou, fica 40 dias ali com a igreja, ensinando, e depois ele é assunto ao céu, ali no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos ficam olhando, ele vai subindo, até desaparecer nas nuvens com o corpo glorificado. Jesus é assunto ao céu, e vem 2 homens de branco, e vai dizer para aqueles varões o que eles estavam olhando, e eles vão dizer que aquele mesmo Jesus que eles viram subir para o céu, naquele mesmo lugar, ele voltaria. Que coisa maravilhosa! Então, amados, naquele momento ali que Jesus é assunto ao céu, a igreja volta, quase 120, volta para o cenáculo. Eles vão orar durante 10 dias, e ali durante as festas de Pentecostes, 50 dias logo após a festa da Páscoa em Jerusalém, eles vão ser visitados pelo Espírito Santo, eles vão ser batizados no Espírito Santo. Eu já dei um ensinamento sobre o que é batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder para nós sermos testemunhas, martirizados, fazer a obra do Senhor. É um revestimento de poder para sermos testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dá início ali então na terra a igreja do Senhor Jesus. É o que nós conhecemos, a dispensação da graça, o período da graça. E esse período, amados, compreende até o momento do arrebatamento da igreja, que é narrado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, depois você lê em casa, e também em 1 Coríntios capítulo 15, se você ler em casa, você vai entender aquilo que eu estou falando. A partir do versículo 40, você vai ver também sendo narrado o arrebatamento da igreja. Então, esse período ao qual nós estamos
esperando, que está acontecendo todos esses sinais, peste, fome, epidemias, guerras, catástrofes na natureza, sinais no céu, na terra. Esse período que está acontecendo esses sinais, como Paulo também vai dizer em Tessalonicenses, apostasia, o povo perdendo a fé, o abandono da fé, nesse período, que é o período o começo do fim, o princípio das dores, no momento do abrir e fechar de olhos, como ladrão da noite, Jesus vai vir arrebatar, arrancar a igreja com força dessa terra. Nesse momento, Jesus ele não vai pisar aqui na terra, ele vai vir até as nuvens, ele vai tirar a igreja daqui da terra. E você imagina se o povo está desesperado, amados, por este vírus que se instaurou na terra. Você vê os supermercados, as pessoas desequilibradas mesmo. Nós temos visto aí o que está acontecendo, amados, um desespero, um desequilíbrio entre as nações e entre os povos. Se isso apenas por um vírus, você imagina quando Deus tirar milhões e milhões de pessoas aqui dessa terra arrebatadas. Vai haver um desespero, filho procurando o pai, pessoas correndo para a igreja e não encontrar nada. Esse momento é o momento do arrebatamento da igreja. Só os santos, só os salvos verão. Primeiro os mortos. Aí entra, como eu disse, que a promessa não morre. Deus fez essa promessa na igreja de Tiatira, que serve para toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, em todas as eras. Aí a promessa se cumpre, vai começar a se cumprir aqui. Os que morreram com Cristo, salvos, que estão esperando o arrebatamento da igreja, que estão no paraíso, como é dito por Jesus, ali na cruz, para aquele ladrão que foi salvo também. Essas pessoas ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13 até o 16, como eu acabei de dizer aqui. Depois você anota e estuda. Essas pessoas ressuscitarão os mortos de todas as eras, da nossa era, pastores, homens, mulheres, diaconisas, louvoristas, aqueles que morreram salvos, que já passaram nessa terra, ressuscitarão com o corpo glorificado, subirão para encontrar com Cristo nas nuvens, e nós, como Paulo disse, que estivermos vivos, seremos arrebatados. E nesse momento vai acontecer a transformação e vai sumir da terra milhares e milhares de pessoas. Possivelmente o Fiesta preto que o pastor tem vai ficar desgovernado na rua. Então nesse momento nos encontraremos com Cristo, e a igreja vai ser levada ao céu, e ali acontecerá dois momentos. O primeiro momento é do julgamento, do trono ali branco, onde o Senhor vai fazer a distribuição dos galardões para os crentes, não julgamento para condenação, não, a igreja não passa por esse julgamento, é somente para ser provados os galardões pelo fogo ali, ao qual também fala lá em Coríntios. Depois desse momento vai acontecer a bodas do Cordeiro, a igreja no céu. E pastor, aqui na terra, o que vai acontecer? Vai ser dado início à última semana das 70 semanas de Daniel, como eu acabei de dizer no outro vídeo que foi gravado ao vídeo, um período de 7 anos. No final desse período de 7 anos, ao qual o anticristo vai se manifestar, nesse momento que a igreja do Senhor na terra é a única que impede a manifestação pessoal do anticristo aqui nessa terra, a besta que emergiu do mar, que está lá também no livro de Apocalipse, que vai se juntar com a besta que emergiu da terra, que é o falso profeta, que vai dar o poder para o anticristo, e eles vão aí governar a terra, enganar muitas pessoas, fazendo a marca, a questão da mentalidade, e vão pregar tudo que é contra Deus. E no final de 3 anos e meio, essa paz, que ele vai fazer esse pacto de paz para resolver o problema da terra, do sumiço dessas pessoas, da fome. Ele vai dizer que vai trazer aí momentos de paz, e de comunhão aí na terra. Porém, é uma falsa paz. Venceu esses 3 anos e meio, ele vai se mostrar quem verdadeiramente ele é, vai exigir adoração, vai querer se assentar ali no trono, de Davi, na reconstrução do 3º templo, como nós cremos, como também está dito isso lá em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, e ali vai haver uma grande rebelião do povo de Israel, que eles não vão aceitar, e um período de 3 anos e meio, onde Deus vai estar tratando com o povo de Israel, e até mesmo com os povos dessa terra. E no final desses 7 anos, como é dito, se você ler aqui no capítulo 19, de Apocalipse, a partir do verso 11, você vai perceber
que Jesus vai se manifestar. É o segundo momento da segunda vinda do Senhor. O primeiro momento, ele não vai vir nessa terra, ele vai arrebatar a igreja, vamos encontrar com ele nas nuvens. E no segundo momento, ele vai vir nessa terra, vai pisar aqui na terra. E aqui ele vai vir, como diz aqui, a partir do capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 11 até o versículo 21, está narrando essa volta, onde todo olho vai ver, onde todas as pessoas vão ver, todos os povos vão ver o Senhor Jesus vindo, juntamente com os santos e com o exército do céu. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com a amada igreja. Olha o que diz aqui no capítulo 19, vai narrar a volta de Cristo. Ele vai vir e o anticristo, né, com estes exércitos que ele vai juntar das nações, e com vários líderes de várias nações, eles vão marchar para Jerusalém, para cercar Jerusalém, para derrotar o povo de Deus. E nesse momento, né, que é predita pela Bíblia aqui como a batalha de Armagedon, o Senhor Jesus vem, né? E lá em Zacarias capítulo 14 também vai narrar esse episódio a partir do versículo 1 e do versículo 9, e ali você vai ver que o Cristo vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, este cavaleiro branco, montado no cavalo branco, aqui no capítulo 19 de Apocalipse, é diferente do primeiro cavaleiro lá dos selos. Esse é diferente, aquele primeiro cavaleiro dos selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse ali no início dos selos em Apocalipse, nós entendemos que é o anticristo. Esse sim é o nosso Senhor que vai vir, e a igreja vai estar com ele. Lá em Zacarias capítulo 14 do 1 ao 9 vai falar sobre isso, que o Senhor vai vir em socorro a Israel, em socorro a Jerusalém, que vai estar sitiada pelo anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que aceitaram a marca da besta num grande exército. E uma só palavra que vai sair da boca do Senhor como uma espada, está narrando aqui no capítulo 19, vai derrotar o anticristo, o falso profeta, e todas aquelas pessoas que ele juntou, que aceitaram o sinal, morrerão. Todas as pessoas que aceitaram o sinal, que negaram o Senhor, eles morrerão neste momento. Isso é narrado aqui no capítulo 19. E aqui no capítulo 20 vai ser dado o início desse reino milenar, ao qual é predito aqui no capítulo 20, e também o cumprimento da promessa que o Senhor fez lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Lembra que eu disse que essas pessoas morreram, mas a promessa não? Eles ressuscitaram no arrebatamento, como diz na 1 Tessalonicenses 4,13, subiram ao céu. Nesses 7 anos eles estão com o Senhor, participando do trono branco, da entrega dos galardões, participando das bodas do Cordeiro. Depois do final desses 7 anos eles descem com Cristo, para reinar com Cristo durante um período milenar, de 1000 anos, de paz, de justiça, onde não vai haver desigualdade, onde não vai haver fome, onde não vai haver guerra, onde não vai haver mais assassinatos, essas questões todas que nós temos visto aqui deste momento. Então, olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 1: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. Então, nesse momento aqui, vai ser dado início, o reinado milenar, a implantação do reino milenar de Cristo aqui nessa terra, irmãos. E vai ser a partir de Jerusalém, mas não a Nova Jerusalém, irmãos. Entendam que aqui ainda não é a Nova Jerusalém, não é a nova terra, é essa terra ao qual nós estamos vivendo. Porém, nesse período do reino milenar, como eu também já ensinei para a amada igreja, que é um período de 1000 anos, ao qual ninguém vai explorar o outro, ninguém vai roubar ou assassinar, toda a terra será governada por Cristo, sua noiva, que é os salvos, e aqueles que ressuscitaram também, que morreram na grande tribulação, que morreram degolados, que morreram por testemunho da palavra, que morreram por perseguição, porque não quiseram negar o nome do Senhor. Essas pessoas que morreram por perseguição, degolados, na grande tribulação, ressuscitarão nesse momento.
como diz também aqui no versículo 4, se você ler todo o versículo 4, vai dizer assim, ó: e vi, na parte B do versículo, no capítulo 20 de Apocalipse, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas que morreram na grande tribulação, também ressuscitarão com o corpo glorificado, que é um corpo ao qual também já dei esse ensino aqui, um corpo ao qual a morte não tem poder sobre ele, nem o pecado tem mais poder sobre ele, nem a dor, nada, né? É um corpo glorificado, nem as leis da natureza têm poder sobre este corpo glorificado, como eu também já ensinei, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, e é o corpo, mesmo corpo que Cristo também tem na sua ressurreição, na sua natureza humana, né? Ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e neste corpo glorificado é o que nós teremos como de Cristo, né? Então, amados, voltando aqui no versículo 4 de Apocalipse capítulo 20, neste momento vai ser implantado o reino milenar aqui na terra. O Senhor Jesus veio, livrou o povo de Israel, venceu o anticristo, o falso profeta e todo o seu exército, sitiou a cidade de Jerusalém. O anticristo e o falso profeta são lançados no abismo, no lago de enxofre, né, de fogo. Vai esperar o diabo, que vai ser lançado no juízo final, que é um pouco mais para frente. E aqueles que receberam a marca, que se dobraram diante da besta, né, que aceitaram, né, o sinal do anticristo, né, eles vão morrer neste momento. Essas pessoas vão morrer neste momento e vai sobreviver, então vai passar pelo reino milenar, para esse período de 1000 anos, literal, como nós cremos, duas classes de pessoas, né? Aquelas que estão com o corpo glorificado, que é a igreja do Senhor Jesus, aqueles que ressuscitaram, né, do período da grande tribulação, que morreram na grande tribulação, que fazem parte também da doutrina bíblica da primeira ressurreição, que vai falar também aqui em Apocalipse capítulo 20, e também aqueles que foram arrebatados na primeira volta de Cristo, né, que ele não pisa na terra, mas eles vão subir ao céu, juntamente com o Senhor. Então eles vão entrar no período de 1000 anos, e vai ser instalado aqui um período milenar, e o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele vai ser preso, irmãos, para que não mais engane as nações. Por isso que nós entendemos, irmãos, que esse período, ele não é alegórico, ele é literal, porque se nós estivéssemos vivendo o milênio hoje, todos nós sabemos que Satanás está solto, que ele tem enganado muitas pessoas, que ele tem aí posto aí na mente das pessoas para avançar o espírito, o pensamento do anticristo. Já está em funcionamento no mundo, irmãos, neste mundo globalizado, ideologia de gênero que tem avançado, essa aversão à palavra de Deus, esse pragmatismo, essa pluralidade de verdades, né, onde não existe só uma verdade, mas várias verdades. Tudo isso é um pensamento do anticristo para combater a palavra de Deus, que nos mostra uma única verdade, que é o Senhor Jesus. Então, nesse período, amados, de 1000 anos, exatamente sobre esse período que nós estamos estudando, ele tem várias características, que vai ser dado início logo após a grande tribulação, né? E aí talvez você pode perguntar assim: pastor, e onde a igreja vai estar nesse período? Se você perceber a palavra de Deus lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 13, vai falar assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que quer dizer essa palavra de João? Está falando da segunda vinda de Cristo, para arrebatar a igreja, né? E toda a igreja, aqueles também que vão ser ressuscitados ali da grande tribulação, que morreram, vão estar com Cristo para todo o sempre. Versículo final a parte final do versículo 3 de João 14, do Evangelho de João 14, diz assim: para que onde eu estiver, estejais vós também. Zacarias capítulo 14,
Zacarias capítulo 14, versículo de 1 ao 9, também vai falar sobre isso. Vai narrar este momento que Cristo vai voltar aqui na terra. Vai dizer assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Lembra lá da promessa daqueles 2 homens de branco que você falou para os discípulos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer exatamente ali no Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. É exatamente o momento da batalha do Armagedon, que o anticristo, o falso profeta e seus exércitos, que vão sitiar a cidade, estão prontos para vencer o povo de Israel. Vai ser o momento que Deus vai chegar, com escape, e também para derrotar o anticristo e o falso profeta. E diz assim: e fugirei pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugirei assim como fugistes de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e essa parte ali que eu quero destacar para você. Então virá o Senhor, meu Deus, está falando de Jesus, este cavaleiro do cavalo branco, que está escrito na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nas suas vestes também. É de Jesus que ele está falando, Apocalipse capítulo 19. E todos os seus santos contigo. Esses santos é eu, é você, é a igreja de Tiatira, é os salvos da igreja de Éfeso, é os salvos da igreja de Esmirna, é os salvos da igreja de Pérgamo, é os salvos da igreja de Tiatira. E todos nós com o Senhor, como está ali em Zacarias 14. Então a igreja vai estar ali com o Senhor. E aqui no versículo 4, é exatamente a promessa se cumprindo que Deus vai fazer para a igreja, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao que vencer, ao que guardar os meus mandamentos, obedecer os meus mandamentos, até o fim, dar-lhe poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. Olha o cumprimento aqui, irmãos. Depois de tudo isso que eu acabei de dizer, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, e o povo, o anticristo, o falso profeta vai sitiar Jerusalém. Jesus vai vir com poder e glória, e a igreja com ele, o exército dos céus com ele, e uma palavra só na boca dele vai vencer o falso profeta, o anticristo, e vai encerrar o período dessa última semana de 7 anos da grande tribulação, e vai ser instaurado o período, a implantação do reino milenar, um período de 1000 anos, ao qual Satanás vai ser preso, como diz no versículo 1 até o versículo 3, o diabo, a antiga serpente, vai ser presa, para não mais enganar. Então nesse período de 1000 anos, irmãos, não vai ter mais o diabo influenciando as pessoas, não vai ter mais o diabo influenciando os líderes, os homens, as mulheres. Porém, amados, como eu disse, 2 classes distintas: aqueles que vão estar com o corpo glorificado, a igreja do Senhor, e aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Então são duas classes de pessoas: os que estão com o corpo glorificado e as pessoas que estão com o corpo comum, como esse que eu estou, que conseguiu passar pela grande tribulação, passou por todas as catástrofes, todas as perseguições, não negou o nome do Senhor, ele venceu esse período, e ele vai entrar no reino milenar, aí o povo de Israel, e todos aqueles que estiverem espalhados pelo mundo e conseguirem se salvar mediante, não negar o nome de Jesus e nem se dobrar diante do falso profeta e do anticristo, recebendo a marca da besta, como é predito aqui na Bíblia Sagrada. Então, iniciando esse período de 1000 anos, ele terá características bem interessantes, que é importante nós estudarmos. A primeira delas vai ser um período de paz abundante. A
se você entender o milênio como literal, como alegórico, né? Não é literal, simbólico, você não tem como encaixar esse período de paz abundante que o Senhor promete, porque é para o período do milênio, porque nesse período o Senhor vai mostrar para a terra, amados, o seu governo, como realmente o que Ele queria. Deus vai mostrar o que Ele sempre pretendeu para essa terra, como Ele queria que fosse, desde lá do Éden, para Adão e Eva, quando Ele plantou o homem no jardim do Éden. Deus vai mostrar aqui como que é um reino quando o Senhor está no controle, como é possível o homem viver em paz uns com os outros, somente quando Cristo está no controle de tudo, governando, né, e liderando. E vai ser nesse período de 1000 anos, porque hoje, irmãos, nós da igreja temos paz, você temos paz, porém o mundo lá fora está sem paz, o mundo lá fora está um caos, o mundo lá fora não sabe o que fazer de um lado para o outro, sem entender o tempo que ele está vivendo. Porém nós, os servos do Senhor, amados, nós estamos sujeitos a pegar aí o Covid-19, o coronavírus, estamos sujeitos a passar por um período de fome, estamos sujeitos a passar por um período aí de terremoto, enchente, passamos, irmãos. Porém o crente tem uma certeza: se eu morrer no meio dessa batalha, a morte não tem poder sobre mim, ela não tem vitória sobre a minha vida, porque eu estou com o Senhor Jesus, é o meu tempo. Então ele não se desespera, como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai olhar para a morte e vai dizer: onde está a morte, os teus aguilhões? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Então para nós, amados, a morte não tem vitória sobre nós, porque qual que é a vitória da morte? É levar o homem pecador ao juízo, para o inferno. Porém nós, amados, foi extirpada a condenação através de Cristo, através do seu sacrifício. Quando nós aceitamos, né, Ele pagou o preço da nossa condenação, e não estamos mais debaixo da maldição do pecado, mas debaixo da promessa do Senhor Jesus. Então nesse período de 1000 anos, vai ser um período de paz abundante. E eu vou só citar aqui os textos, depois você lê em casa. Isaías capítulo 2, do versículo 2, 3 e 4, 60, Isaías capítulo 60, de 1 ao 3, também Miqueias capítulo 4, de 8 ao 13, principalmente esse texto de Miqueias capítulo 8 ao 13, que vai falar que será um período, os profetas estão profetizando, amados, o período do milênio, porque em nenhum período de Israel, na história, desde que começou essa nação, aconteceu isso. É um período que só vai acontecer no milênio. Nem nesse período agora acontece isso. Israel está em guerra, e até mesmo na época dos reis, a partir de Davi, de Saul, Salomão, né, depois Jeroboão, Roboão, e aí vai quando dividiu os reinos, amados. Israel sempre esteve em período de guerra. Havia períodos de paz, porém os exércitos estavam lá de prontidão, as armas estavam lá de prontidão. Porém esse período do milênio, amados, a Bíblia diz que todas as armas, as espadas, os escudos, os arcos, as flechas seriam transformados em enxadões, em enxadas, em ferramentas para arar a terra. Por quê? Será um período de paz, não haverá mais guerra. É um período onde o homem não vai mais guerrear com o outro por poder, por posse, por soberba. Não vai ter mais isso nesse período do milênio, com aqueles que venceram a grande tribulação, que não tiveram a marca, não se dobraram, não aconteceu de ter a marca da besta neles. Eles vão entrar no período do milênio. E nesse período, amados, vai haver um momento ao qual vai haver uma paz abundante, onde não haverá nenhuma guerra, onde as armas de guerra serão transformadas em ferramentas de agricultura. E nós sabemos que no período que nós vivemos hoje, amados, é o contrário, é o contrário. Os campos de agricultura e as ferramentas de guerra de cultivo são transformadas em armas de guerra, e os campos de plantação são transformados em campos de testes de mísseis de longo alcance, como nós vemos na Coreia do Norte. Lugares de plantação para o povo se alimentar, e eles estão morrendo de fome, são transformados, amados, em lugares de guerra, de testes de mísseis para se fazer guerra. Porém, amados, nesse período do milênio, todas estas armas que
as nações têm serão transformadas em ferramentas de cultivo, porque vai ser um período também do outro ponto de justiça para todos. Segundo a palavra de Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com sua vara que vai sair da sua boca, e com o sopro dos teus lábios matará o ímpio. Está lá em Isaías 2, de 2 ao 5. Então o ímpio vai ser morto ali nessa batalha do Armagedon. Os salvos, aqueles que não aceitaram a marca da besta, vão entrar no milênio. Então o Senhor vai cuidar deles, o Senhor vai reger eles juntamente com a sua igreja. Então nessa liderança do Senhor como Rei dos Reis, como um só Deus de toda a terra, todas as nações de toda a terra, eles terão que vir até Jerusalém para adorar. É onde ele será celebrado ali, dito também lá em Zacarias, a festa das cabanas, onde todos virão adorar o Senhor em Jerusalém. E aquele que não vir, o Senhor não mandará chuva lá. Vai vir juízo de Deus naquela terra, onde eles não vierem para adorar, né, em Jerusalém. Então haverá justiça, né? Nesses dias, amados, também uma outra característica desse período do milênio, haverá grande fertilidade no gênero humano e moradia para todos. Depois você leia aí na sua casa os textos de Zacarias 8 e 5, Jeremias 30, 19, Oséias de 1 ao 10 e Isaías 60, 22. Zacarias 8 ao 5, Jeremias 30, 19, Oséias de 1 e 10, 1 versículo 10 e Isaías 60, versículo 22. Notem que a Bíblia vai dizer aqui que as ruas da cidade e as praças se encherão de meninas e meninos, e nelas brincarão. É um período que hoje, amados, não se vê. Você não vê mais as crianças nas praças brincando, e você não pode deixar a sua criança nas praças, né? Então não é esse momento que nós estamos passando o milênio. Notem que nesse tempo as crianças vão encher as ruas, vão encher, né, as praças. É um tempo onde haverá alimento para todos. É um tempo onde não vai ser preciso esse controle de natalidade que nós vemos hoje, que às vezes não temos muitos filhos porque é difícil educar, é difícil você conseguir, né, criar um filho, dar faculdade, dar estudo, dar alimento. Criar um filho bem criado é difícil. Então as famílias adotam a questão de ter dois, hoje é somente um. Então nesse período as praças, as ruas se encherão de meninos e meninas, e eles brincarão, e haverá, amados, moradia para todos. Olha o que a Bíblia diz: todos terão um lugar para morar, e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isaías 65, 21 ao 22. Não haverá desigualdade social. Você vai trabalhar e você vai desfrutar do seu trabalho. Muitas vezes no período que nós estamos vivendo hoje, você trabalha, dá o seu suor lá no seu patrão, e muitas vezes você nem desfruta do seu trabalho, você nem consegue viver daquilo que você está trabalhando. Quantas pessoas hoje estão lutando para sustentar a família, dar um estudo, quando ele consegue construir sua casa, tem o seu carro, os filhos estão crescendo, de repente a pessoa morre. Aí a Bíblia está dizendo aqui que eles terão longevidade de vida, amados. Eles terão longevidade de vida, gozarão das suas obras, das suas mãos, até a velhice. E já é a próxima característica desse período: longevidade e saúde. Está lá em Zacarias 8, 4 e 5, e Isaías 65, 19, 20 e 22. Hoje há muitas enfermidades, todas decorrentes dos efeitos que tem aí do pecado. O germe desde ainda entrará no coração dos povos naturais, contudo, ele não mais terá poder sobre o corpo das pessoas, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido na sua iniquidade. A morte será uma exceção e não uma regra. Está aqui Isaías 33, 24 e Isaías 65, versículo 20. Então haverá um período, amados, onde os homens viverão mais, onde eles terão mais saúde.
onde o jovem, né, como a Bíblia vai dizer, se você estudar esses textos, de 100 anos, né, ele ainda está novo, ele ainda tem força, tem vigor físico. E hoje nós temos visto que a expectativa de vida está cada dia mais diminuindo. Vemos lá em Noé, né, que o Senhor baixou depois de Noé para 120 anos devido ao pecado. Quando você vê em Davi, ele vai dizer lá no Salmo 90, né, que a expectativa de vida do homem está entre 70 e 80 anos. Passou disso em enfado e cansaço. Hoje nós estamos vendo as pessoas morrerem novas, estamos vendo pessoas terem infarto jovens, né? Depressão e também o mal do século, adolescentes, crianças, irmãos, entrando nessa questão e muitas delas se suicidando. Então a expectativa de vida lá vai só diminuindo. Porém, nesse período milênio, amados, os homens vão voltar a viver mais e vão gozar do fruto do seu trabalho. É ausência do instinto da ferocidade dos animais. Eles não mais atacarão nem serão agressivos quando os seres humanos deles se aproximarem. Voltarão a comer as ervas. Isso está lá em Isaías 11, de 6 ao 9, 35, versículo 9, principalmente em Isaías 65, versículo 25. Fala aqui, amados, que nessas passagens da profecia, que os animais ferozes voltarão a comer a erva do campo. Amados, esse período não é nessa era. Em nenhum momento dessa era vai acontecer isso. Vai ser só no período do reino milenar, que vai ser instalado na terra, depois da grande tribulação, onde os animais nesse reino milenar de Cristo, reinando juntamente com a igreja, os animais voltarão a comer a erva do campo, e não mais atacarão as pessoas. Porém, amados, uma coisa que eu quero que você perceba: da classe de pessoas que sobreviveu à grande tribulação e entrou no milênio, ainda vai ter o pecado ali. O pecado ainda vai estar dentro delas. Lógico, irmãos, que num grau muito menor, porque o Senhor vai estar reinando, né? Porém, o pecado vai estar ali. Nota que o Senhor vai dizer, né? Aqueles que não subirem para adorar em Jerusalém, não vai mandar chuva nesses locais, né? A própria Bíblia vai falar sobre isso. Então, amados, é um período que o pecado ainda vai estar ali no coração do homem. O pecado, essa natureza pecaminosa, ainda vai estar, né, no coração do homem ali. E como que nós vamos perceber isso? A Bíblia vai dizer, amados, a partir do versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse, que Satanás vai ser solto. E depois que ele for solto, eu quero ler aqui Apocalipse 20, versículo 7, vai dizer assim, ó: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, sobre os 4 cantos da terra, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está, lembra da besta e o falso profeta? Quando o Senhor veio em Apocalipse capítulo 19, com a sua igreja, venceu e lançou no lago de fogo. Agora o diabo também vai ser lançado lá. O diabo, o falso profeta, né, e a besta, que é o anticristo, e no dia e de noite eles serão atormentados para todo o sempre. E aqui marca o final da dispensação do milênio, desses 1000 anos, do período ao qual o Senhor vai reinar, que vai ter todas essas características que eu acabei de dizer para vocês. Então, o período do milênio, mas para encerrar, é um período que se empreende de 1000 anos, onde será implantado o reino milenar de Cristo aqui na terra, né? Logo após a grande tribulação, quando o Senhor Jesus, como é narrado lá em Zacarias capítulo 14, como é narrado também em Apocalipse capítulo 19, o Senhor Jesus virá com a igreja dele, montado num cavalo branco, né? E escrito na sua coxa, como é dito, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nas suas vestes, e com a palavra ele vai vencer as forças das trevas, o anticristo, o falso profeta, todos aqueles que aceitaram a marca. Vai começar o período de 1000 anos com aqueles que sobreviveram à grande tribulação nos seus corpos comuns. Eles vão entrar nesse período de 1000 anos, né? Então eles vão ter filhos, eles vão se multiplicar sobre a terra. É um período que Deus vai mostrar o que Ele queria
o homem desde lá do princípio. E outra coisa que nós vamos ver também nesse período de 1000 anos. E amados, a culpa nem sempre é só do diabo. O pecado está no homem. Vai mostrar também que o pecado está ali dentro do homem. Mostrar para ele que o homem muitas vezes é mau. E nesse período de 1000 anos, o diabo vai ser solto, né? Mais na frente, depois desse período, como eu acabei de dizer, em Apocalipse 20, a partir do versículo 7, o diabo vai começar a enganar de novo. Ele vai conseguir, amados, juntar um grande exército, como a areia do mar. É muita gente, irmãos. Ele vai juntar, ele vai marchar contra Jerusalém, que é conhecido como a batalha de Gog e Magog, porque as duas extremidades da terra, ele vai juntar pessoas nas duas extremidades da terra, se juntando ali em Jerusalém, e vai marchar para destruir o povo de Deus, mas onde vai descer fogo do céu, ele será derrotado, e esse é o fim do milênio, amados. É o período de 1000 anos. E nesse período temos essas particularidades que eu acabei de citar aqui, que nós estudamos algumas na semana passada, né? Vai haver paz abundante, onde as armas, né, vão ser transformadas em enxadas, né, e ferramentas de agricultura. Vai haver justiça para todos, não haverá desigualdade social, não vai haver pobreza, viu, amados? Por que nós vivemos uma pobreza no Brasil, amados? Um país tão grande, cheio de recursos naturais. Por que, amados? É mal distribuído, é mal explorado essas rendas, né? Às vezes só os ricos têm acesso e os pobres não conseguem por causa dessa renda baixa, vai ficando mais pobre, mais difícil para lutar, não tem acesso à educação, à escola. Mas porém no período de 1000 anos haverá justiça para todos, né? Eu citei aí os textos. Haverá um período de grande fertilidade no gênero humano e moradia para todos. Ninguém vai ficar sem casa, sem comida, vai poder ter filhos à vontade, as crianças vão voltar para as praças, vai haver alegria, né, na terra. Entende, irmãos? Que também longevidade de vida e saúde, as pessoas viverão mais, né? Esse texto que eu passei para os irmãos aqui, de Zacarias 8, 4 e 5, Isaías 65, 19, 20 e 22, mostra que o jovem o velho com 20 anos, ainda ele tem vigor físico, ele ainda vai ser jovem, ele ainda vai ter muita força. Então nesse período haverá longevidade e saúde, ausência do instinto de ferocidade dos animais, né? Os leões, aí, os tigres, os leopardos, eles não mais comerão a carne, vão voltar a comer erva do campo, como era no jardim do Éden. Está vendo como que Deus vai mostrar como que Ele queria desde o princípio? E eu quero alertar, irmãos, porque os testemunhos de Jeová vão entender que este momento, eles têm até uma literatura que tem a figura, né, do homem, das crianças brincando com os animais, com o leão. Eles vão falar que isso é a nova terra. Não é a nova terra não, irmãos. E nós vamos estudar isso na semana que vem. Eu vou mostrar e vou provar que esta terra aqui, onde os animais vão voltar a comer a erva do campo, não haverá ferocidade dos animais, é essa terra que nós estamos, que vai entrar no milênio, um reino milenar, onde Cristo vai reinar com a sua igreja, amados, e com os mártires da grande tribulação. E haverá ausência desse instinto dos animais, e também, mas porém, o pecado entre os povos naturais, entre os povos que vieram da grande tribulação e vão se multiplicar, e vão ter filhos, entre eles ainda vai haver o pecado. Porém, a igreja, amados, que foi arrebatada lá antes da grande tribulação, eles vão estar com o corpo, eu também, vou estar com o corpo glorificado, irmãos. Nós vamos estar com o corpo glorificado, e aqueles também que morreram na grande tribulação, morreram sem negar o nome de Jesus, eles também ressuscitarão, terão um corpo glorificado. Esses, amados, não terá mais pecado, mas os povos naturais que vão se multiplicar, que vão encher a terra desse período milenar, esses terão, ainda o pecado vai estar ali dentro deles, ainda que numa escala bem menor, porque é Cristo que vai estar reinando aqui. E também, amados, depois desse período de 1000 anos, como eu disse, a partir do versículo 7 de Apocalipse 20, Satanás vai ser solto, né, da prisão por um período de tempo, onde ele vai enganar as nações, né, que estão sobre o 4 canto da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar. Ele vai marchar contra o Senhor, contra o povo de Deus, e ali ele vai ser derrotado, vai descer fogo do céu e vai devorar todo este povo. E eu vou provar que essa terra,
ao qual vai acontecer o milênio é esta aqui. Não é a nova terra, como algumas seitas têm ensinado para o povo, enganado às vezes muitas pessoas. Então, na semana que vem, nós vamos gravar um outro vídeo para dar continuidade. O que vai acontecer agora, pastor? Passamos pelo milênio, a igreja está reinando com Cristo nessa terra, e agora? O que vai acontecer? Semana que vem, não perca, aqui neste mesmo local, neste mesmo canal, estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Mas você que está em casa, estude os textos que eu acabei de citar, vai estar gravado, você pode voltar e ver na Bíblia, conferir na Bíblia os textos. E já quero dar uma notícia aqui: qualquer dúvida, qualquer pergunta, na semana que vem, as primeiras meia hora, eu vou estar respondendo as perguntas. Me enviem a sua pergunta, né? Anota a sua pergunta e a sua dúvida. Pastor, fiquei com dúvida nisso. Pastor, fiquei com dúvida nisso. Me envie pelo WhatsApp, né? Todos os irmãos têm aí meu WhatsApp. Me enviem, que eu vou estar respondendo as perguntas na semana que vem, na primeira meia hora. Pelo menos parte delas eu vou respondendo aquelas que vai dando para responder, tirando a dúvida dos irmãos. E nós vamos entrar logo após o que vai acontecer então agora depois do milênio. Depois que Satanás é derrotado, ele é lançado no lago de enxofre, né, de fogo, juntamente com o falso profeta, o anticristo. Mas e o povo? E a igreja? O que vai acontecer agora? Semana que vem estaremos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Obrigado por estar aqui comigo, né, juntos, né, aprendendo na palavra de Deus, crescendo na palavra. É isso que nós estamos aqui para ensinar, segundo aquilo que Deus tem nos dado, amém? Quero orar por você, quero agradecer cada irmão, cada família que esteve conosco. Lembrando, amados, que amanhã, quarta-feira, a partir das 3 horas, estarei de plantão na igreja. A igreja, mas é impedida de fazer cultos, mas ela não é impedida das pessoas virem buscar socorro. Então você que quer fazer sua oração,